eu voltei para falar sobre o resultado do meu segundo transplante capilar pela Stanley's Harris. Eu já tinha feito um transplante e optei por fazer um segundo transplante em clínicas diferentes, né? Porque o meu primeiro transplante foi no Instituto Médico Capilar, se eu não me engano, em Mojimirim. Aí, como eu moro em Campinas e já fazia mesoterapia pela Stanley's Hair, optei por fazer o segundo transplante em Campinas mesmo, na Stanley's Hair. O primeiro transplante, eu gostei dos resultados. A única coisa assim que eu achei que me levou a fazer o segundo transplante foi a minha coroa. O resultado do primeiro transplante ele ficou ralo, mas para mim eu não tenho problema com isso. Só que a minha coroa ficou bem falhada. Então aqui que eu fiz, esperei o período de Black Friday, né, por causa das promoções, e contratei um transplante mais 12 meses de mesoterapia pela Stanley's Harris. Tá aí. E o que aconteceu? Eu fiz o transplante, só que eu não estou conseguindo fazer a mesoterapia. A clínica fechou, eles não te retornam. Eu mandei mensagem já, acho que em uns 3 ou 4 contatos deles que eu conversava pelo WhatsApp, ninguém retorna. Eu já tenho pago 12 meses de tratamento de mesoterapia, então tá bem cansativo essa experiência com a Stanley's Harris. Aí foi assim, depois que eu fiz o primeiro transplante, aí eu procurei o Stanley's Harris aqui em Campinas para fazer a mesoterapia. A clínica que eu encontrei aqui em Campinas, parece que tinha 2 naquela época. Você via que era uma clínica estruturada, era especializado mesmo em transplante capilar. Aí eu fiz a mesoterapia lá, depois de algum tempo, eu contratei, acho que um pacote de 12 meses também. Já nos últimos meses a clínica começou a apresentar problemas, sabe? Eles fecharam do nada, depois reabriram em outro lugar aqui no centro de Campinas. Você via que era um lugar adaptado, sabe? Não era uma clínica, não me parecia uma clínica da Stanley's Harris. Era um lugar adaptado, que eles abriram lá para, talvez, né, para atender quem já tinha pago, eu acho. Aí eu não sei. Aí eu contratei o transplante, mais o pacote de 12 meses de mesoterapia. O segundo transplante eu consegui fazer lá. Eu falei para eles que eu queria fazer esse segundo transplante por causa da coroa e que se desse, né, para eles contemplar um pouco da minha área frontal, que estava bem rala. Aí tá ok. Quando eu fiz o transplante, essa área frontal estava com um aspecto cheio, né, denso, eu não sei dizer. Tem um vídeo anterior meu mostrando. Então eu imaginei que a minha coroa ela ia ficar bem fechada, já que eu tinha falado que eu estava fazendo o segundo transplante por causa da coroa. Hoje está fazendo mais ou menos 7 meses que eu fiz o segundo transplante e, para ser sincero, eu não estou vendo muito resultado depois de 7 meses. Por quê?
A minha coroa, ela tá totalmente falha. A minha coroa não tem, praticamente não tem fio. É, só tá falhado. E aonde eles tinham contemplado no transplante, ainda ficou com aquele aspecto ralo, sabe? Que já estava antes, embora, tipo assim, o resultado que está agora, para mim está satisfeito aqui, mas já não estava diferente do primeiro transplante. Aí, sabe, então eu não sei, porque eu não vi resultado na coroa. Aqui eu não vi muita diferença do primeiro transplante que eu tinha feito. E para ficar mais complicado, o pacote que eu contratei da Stanley's Hairs de 12 meses de mesoterapia, eu não consegui fazer nenhum, porque a segunda clínica que eles abriram aqui no centro de Campinas fechou e eles não retornam. Quando eu contratei o segundo transplante, mais o pacote de 12 meses de terapia, eles eram super rápidos no atendimento do WhatsApp. Tanto que até uma coisa que eu sei que a pessoa agendar uma data, depois naquela data ela queria mudar, eu sei que já era um transtorno, ou dependendo do contrato, multa, não sei. Mas eu estava conversando com eles pelo WhatsApp meses antes do segundo contrato, do segundo transplante capilar. E já naquele contato que eu estava tendo com eles já estavam falando de multa. Foi uma coisa, sei lá, muito estranha, sabe? Que se eu não agendasse logo ia gerar uma multa. Tá tudo no WhatsApp. Enfim, da primeira clínica que eu fiz o transplante, lá em Mojimirim, eles foram muito mais atenciosos e, respeitosos. Não pareciam, assim, desesperados para fechar o contrato e a data, e muito menos ficar falando de multa, sendo que era meses antes do tratamento. E eu nem falei nada de mudar a data. Aí tá ok. Aí chegou na data do segundo transplante, como é que foi? Eles mudaram o horário do transplante pelo menos umas 3 vezes. Tá ok, até aí tudo bem. E mesmo mudando o horário do transplante que a gente tinha combinado, sendo que no começo eles estavam, sendo que meses antes eles já estavam me ameaçando, né, de multa se caso marcasse e não comparecesse. Já seria um absurdo, né, porque quem quer fazer um transplante capilar não vai perder a data, não ia dar uma deixa dessa. E eles mesmo no dia do transplante, mas assim, eles atrasaram muito, tanto que eu acho que eu comentei no outro vídeo que eu fiz de madrugada. Eu fiz de madrugada o transplante, porque eles atrasaram demais. Aí tá ok. Mesmo assim, eu fui lá, eu fiz o transplante, eu tava lá para isso mesmo, não ia perder, né? O transplante em si, vou falar qual foi a minha experiência, já que eu tenho o primeiro transplante como base, né? Como referência. No meu primeiro transplante, eu não senti dor nenhuma. Foi super tranquilo. Já o segundo transplante, eu não posso negar, não nego e nem também não vou deixar de comentar. Foi uma experiência horrível, tanto que a minha perna não parava de tremer na maca.
Fora que, como a clínica, eu não sei se era uma clínica de improviso, ela parecia que não era uma clínica preparada para isso, porque quando eu fiz o segundo transplante, a gente foi deitado naquela maca que, tipo, inclina, vira uma cama, não sei como é que fala. Aí você tem um suporte que você coloca o seu rosto para o pessoal trabalhar, que você deita com o rosto para baixo e o pessoal trabalha aqui em cima, né? Nessa segunda clínica não, era aquela maca que só fica sentado, acho que deve só inclinar, porque eu fiquei sentado a cirurgia inteira, foram horas de cirurgia, né? E na hora deles mexer aqui trabalhar aqui na nuca, né? Foi extremamente desconfortável. Além do desconforto, doía, sabe? Sei lá. Foi uma experiência, não foi nada agradável. Tanto que a minha perna até tremia, eu não aguentava mais aquela cirurgia. Sério. Na primeira, eu não passei por isso. Na primeira cirurgia que eu fiz lá em Mojimirim, eu não passei por isso. Aí tá. Quando finalizou a primeira cirurgia lá no Instituto Médico Capilar, eles emitiram um relatório que mostrava a quantidade de folículos, as perdas, uma ficha, né? E já nesse segundo não teve absolutamente nada, não teve nada. Na hora eu estranhei também, mas eu estava muito cansado, eu estava exausto, eu tinha passado horas sentado praticamente naquela maca, de uma forma desconfortável e sentindo dor. Então, essas coisas, embora eu tenha percebido, jamais naquela hora lá eu ia questionar sobre isso daí, porque eu queria só ir embora, pra falar a verdade. Aí tá. Não teve acompanhamento pós-cirúrgico, nenhuma vez teve. E eu não estou conseguindo fazer a mesoterapia, porque o pessoal não me atende no WhatsApp, já tentei ligar lá, fui na clínica para me certificar que a clínica estava fechada e estava mesmo. Então, a minha experiência com a Stanley's Hair foi assim. Está sendo assim. Péssima. Péssima mesmo. Quando eu fiz um vídeo falando que eu ia fazer o segundo transplante, teve gente que comentou que eu não deveria fazer pela Stanley's Hair, porque estava tendo muita reclamação e a empresa eu acho que já estava dando sinais de falência, ou não sei. Falência acho que não, né? Porque vira e mexe eu vejo vídeo daquele representante ou dono, não sei, do Stanley's lá fazendo propaganda, então não faliu, né? E aí as pessoas, teve gente falando pra mim que era melhor não fazer, coisa e tal, só que eu já tinha pago, eu ia fazer o quê? Já tinha pago e já estava próxima da data da cirurgia. Fora que, tipo, eu fiz a cirurgia, se eu não me engano, 9 de fevereiro. Eu estava no Chile, eu fui visitar minha irmã, eu voltei pro Brasil antes, só por causa dessa cirurgia, porque eu queria fazer a cirurgia e tá ok. Aí o resultado, isso daí é mais ou menos a experiência que eu tô tendo com a Stanley's Hair, tá? Aí eu tô juntando os comprovantes de pagamento, o contrato, tudo para ir atrás. Eu não sou uma pessoa que fica com essas atitudes assim já de início, sabe? De ir atrás dos seus direitos, tudo. Eu sempre procuro do muito tempo até para ver se a gente consegue conversar
se alinhar, mas já fazem meses e nada, e eles não me retornam. Aí essa está sendo a minha experiência horrível com a Stanley's Hairs aqui em Campinas. E antes de eu mostrar o resultado para vocês, o resultado que eu não vi nenhum resultado, porque a minha coroa ela tá falha, aqui, embora talvez no vídeo pareça tá com aspecto legal, mas não tá com aspecto diferente do que já estava do primeiro transplante, tá? Antes de eu mostrar o resultado para vocês desse segundo transplante, só comentar que eu tentei entrar em contato com eles para ver essa questão da mesoterapia várias vezes, aí eles não me retornavam. Aí a semana passada ou retrasada, quando eu estava já separando os comprovantes para poder ver o que eu consigo fazer, eu peguei e encaminhei para eles, sem querer, um comprovante de pagamento. Aí eles me responderam. Uma mulher lá me respondeu que ela não tinha entendido o que era aquilo. Aí para você ver, né? Eu tava tentando entrar em contato com eles para eles me responderem, ninguém respondia nada. Aí depois de muito tempo mandei um comprovante de pagamento para eles errado, foi por engano. Aí teve uma mulher lá que me respondeu perguntando o que era aquilo. Aí eu expliquei o caso, tem tudo isso no WhatsApp, então eu até poderia printar e mostrar aqui nesse vídeo, mas eu não tenho tanta paciência para isso, para falar a verdade. Aí a mulher lá me atendeu, expliquei para ela o que estava acontecendo. Depois de uns 3 dias, acho, ela estava verificando, né, segundo ela, como ela poderia me ajudar. Aí depois, a última mensagem que eu tenho dela é falando que representantes iam entrar em contato comigo para ver essa questão aí, e até agora ninguém entrou em contato. Eu já mandei mensagem e ninguém responde. Tá sendo assim a minha péssima experiência com a Stanley's Hairs, tá? Aí vou mostrar o resultado para vocês de 7 meses do transplante. Aqui é a área da frente, né? Vai estar com aspecto ralo mesmo com 2 transplantes, né? Mas aí tá tranquilo, que eu não tenho problema. A lateral, para mim o aspecto tá bom também. Desse lado aqui a mesma coisa, só que a minha coroa, depois de 2 transplantes e fazendo um só para ela, né, não vingou. Tá vendo? A minha coroa tá super falha. E, tipo, é uma decepção, né? Porque quem vai atrás de um transplante capilar não é nem questão de estética, né? Sei lá, bem-estar. Eu não sei como é que eu posso definir. Mas tá assim o resultado depois de 7 meses. E a questão da Stanley's Hairs, que o pessoal sumiu. E tem outras clínicas, acho que em outras cidades aí, que ainda estão funcionando, né? Porque a mulher me atendeu lá. Para mim ver se eu consigo algum retorno da mesoterapia contratada, tá? Então, tô fazendo um vídeo para mostrar para vocês o resultado. Tá aí. Só vou atrás, continuar indo atrás até eu conseguir
deixar a minha coroa de um jeito de um aspecto melhor, né? É isso daí. Provavelmente eu vou ter que fazer um terceiro transplante, eu acho, em alguma outra clínica, né? Que tenha mais confiança. E focar, falar para eles, olha, só concentra na minha coroa. Mas isso daí é mais pra frente, né? Porque dinheiro não é barato. Então, a minha luta, né? Ainda com essa questão de aparência, por causa do cabelo, ainda não tem sinal de fim. Naquele momento que você conseguiu um resultado e depois você tem que manter. Não, eu ainda não consegui o resultado e eu tô nessa ainda. Mas gravei esse vídeo aí pra mostrar pra vocês. Tá ok? Um abraço.